Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou resolver então com vocês mais um exercício que envolve regra de 3, fração e algumas operações básicas. Mas antes disso, eu queria passar para vocês a dica de hoje, que eu chamo de bizu do dia. Tá joia? Então vamos lá. Esse bizu do dia diz respeito a operações com frações, sejam soma de frações ou subtração de fração. São operações que geralmente a gente vê durante a resolução de um problema de matemática no Enem. No nosso exemplo, eu tenho aqui o 2/5 mais 1/3. Geralmente a gente aprende a fazer a resolução desse tipo de fração, calculando MMC, depois multiplicando, somando, né? Mas o bizu que eu vou passar aqui para vocês hoje é um método um pouco mais simples, tá ok? Tenho aqui no nosso exemplo o 2/5 mais 1/3. O primeiro passo que eu faço diante de uma operação como essa, eu identifico os denominadores. Então aqui no caso é o 5 e o 3. E eu multiplico simplesmente o 5 e o 3. Tá? Então coloco uma linha aqui de divisão. E eu pego o 5 e o 3 e o multiplico. E coloco no denominador. E o numerador? Numerador, eu faço a cruzadinha. O numerador de um multiplicado com o denominador do outro. E o numerador do segundo com o denominador do primeiro. Eu multiplico em cruz. O que dá 2/3, 2 vezes 3, mais 5 vezes 1. Por que mais? Porque aqui eu tenho a operação de mais. Se fosse menos, seria menos. Resolvendo ou calculando essas operações, eu tenho 6 mais 5 dividido por 15. Tá? Que vai dar 11 sobre 15. Não é fácil? Então, denominador, multiplico os denominadores e no numerador eu faço a multiplicação cruzada e depois a soma. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguir agora. Bem, antes de a gente resolver o problema, apresentar para vocês a questão que a gente vai resolver hoje, queria de novo relembrar alguns passos importantes para que a gente possa resolver de fato um problema. Para a gente resolver o problema, a gente precisa interpretar o problema adequadamente e de forma correta. Por isso, eu sugiro para vocês a gente seguir esses 4 passos básicos. O primeiro passo é dar uma lida geral no texto, para ter uma ideia geral, né? Leia uma vez sem interrupção. O passo segundo é dar uma lida agora com um pouco mais de calma, separando o texto, identificando parte do texto ou do enunciado que você julga ser importante para a resolução do problema. O terceiro passo é, a partir dos trechos que você identificou, tentar explicar para você mesmo o que isso significa, que forma que eu posso extrair a partir de lá. Ou seja, entender bem aquelas partes que você grifou. O passo 4 é extrair a partir desses trechos que você grifou as equações, fórmulas, números que vão te ajudar a montar as equações, montar o problema para depois resolver. Tá certo? Vamos praticar um pouco esses passos no seguinte problema. Então tá aqui o nosso problema, tá? Então, passo número 1 é dar uma lida geral. E aí eu vou ler com vocês. A Ana começou a descer uma escada no mesmo instante que Beatriz começou a subi-la. A Ana tinha descido 3/4 da escada quando cruzou com a Beatriz. No momento em que Ana terminar de descer, que fração da escada Beatriz ainda terá de subir? E tem as 5 alternativas. Agora a gente vai para o passo número 2. Tente identificar, então agora sim, na segunda leitura, tente sublinhar as partes que você julga mais importante. De novo, como sei que devo prestar atenção nas partes que você grifou? Pois é, tem que praticar. É a prática, pessoal. Como tudo na vida, não é mesmo? Primeira coisa, tente usar o seu bom senso, né, onde tenha números, tenha frações, tenha proporções,
tente identificar essas partes e grife. Tá? Então, o que eu fiz é identifiquei essas partes que eu julguei mais importantes e eu já sublinhei. Ana começou a descer e nesse mesmo instante a Beatriz começou a subir. Deixa eu usar meu apontador. Quando Ana tinha descido 3/4, né? O que aconteceu? Quando a Ana tinha descido 3/4, ela cruzou com a Beatriz. Tá? E aí vem a última parte, no momento em que a Ana terminar de descer, que fração de escada a Beatriz ainda terá de subir? Legal? Então vamos lá. O terceiro passo agora é tentar extrair algumas informações importantes dessas partes grifadas. Olha só, dessa primeira parte aqui, a Ana começou a descer e a Beatriz começou a subir. Dá para entender a partir daí, a gente precisa concluir a partir daí, que as duas começaram o movimento juntos. Ana de descida e a Beatriz de subida. Ou seja, Ana estava no topo da escada e a Beatriz estava lá na base da escadaria. Correto? E a partir desse segundo trecho, tá, Ana tinha descido 3/4 da escada quando cruzou com a Beatriz. Isso significa que depois que Ana desceu 3/4 da escada, ela cruzou com a Beatriz. Tá? Então, nesse momento, as duas se cruzaram. E dá para a gente entender que ficaram paradas aí? Não. Por quê? Porque depois diz, Ana, no momento em que Ana terminar de descer, qual é a fração ainda que a Beatriz precisa caminhar? Quer dizer, terá de caminhar ou terá de subir, para quê? Para chegar até o topo. Então, resumindo o que temos descoberto até aqui, que a Ana anda mais rápido que a Beatriz, não é mesmo? Eu tenho uma escadaria. Ana, no mesmo intervalo de tempo, a Ana andou 3/4. E a Beatriz andou quanto? Dá até para concluir, né? Se a Ana andou 3/4, falta para a Ana andar 1/4. Logo, a Beatriz andou 1/4. Deu para concluir isso aí? Se não, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Outra conclusão, que quando a Ana já tinha percorrido 3/4 da escadaria, a Beatriz havia percorrido apenas 1/4 da escadaria. Isso que acabamos de falar. E o que a gente precisa resolver? Né? Para um problema como esse, se você já tem tudo mapeado dentro da sua cabeça, então perfeito. Mas se não tem, eu acho uma dica fundamental e que eu gosto de usar para mim mesmo é desenhar. Fazer uma figura, colocar Ana, Beatriz em distintos momentos. Tá? Então, o momento inicial é esse. Essa é a imagem que eu tenho na minha mente e eu procurei retratar. Então, tem uma escadaria, não é mesmo? Aqui no ponto mais alto, aqui no ponto mais baixo, Ana aqui no topo, a Beatriz aqui embaixo. Ok? Aí as duas começam a caminhar em sentidos opostos. Ana descendo e a Beatriz subindo. Depois que a Ana percorre 3/4, tá? Ela cruza com a Beatriz. Ou seja, Pessoal, aí é o seguinte, é importante você começar a colocar assim, números que você já tenha, que o enunciado já passou para você. Se o enunciado não passou, quantos metros tem a escadaria, você coloca um valor qualquer, só para sua referência. Eu, no meu caso, usei o D, né? D de distância, aqui, ó. Tá minha caneta aqui. Ó, usei o D, tá? Então, a distância total é D, da escadaria. Então, a Ana andou o quê? 3/4 de quê? 3/4 de D. E a Beatriz? Se daqui até aqui, ó, né? Se daqui até aqui é 3/4, tá? Então, o restante é o quê? É 1/4 de D. Perfeito? Ou seja, se a Ana andou 3/4 e as duas se encontrarem, então falta 1/4 para chegar ao fim.
Isso também quer dizer que a Beatriz andou apenas 1/4. Perfeito? Tá, então isso é importante. Então, pessoal, ó, daqui a gente precisa tirar uma conclusão importante e que vai ser fundamental para a resolução do nosso problema. Enquanto Ana percorre, então qual é a conclusão? A conclusão é, enquanto Ana percorre 3/4 de D, a Beatriz percorre 1/4 de D. Essa é a razão das velocidades, vamos falar assim, entre as duas. Tá? Ana percorre, enquanto Ana consegue andar 3/4 de D, nesse mesmo tempo, a Beatriz consegue andar apenas 1/4 de D. Tá legal? E aí, no momento final, eu tenho a Ana aqui embaixo. Né? A Ana chegou na base da escadaria. E a Beatriz, onde é que ela está? Ela subiu mais um pouquinho. Né? Mas ela ainda não chegou no topo. Ou seja, ela precisa ainda caminhar um Y. De onde ela está, que aqui até o topo, eu tenho aqui um Y, que a Beatriz ainda precisa percorrer para chegar até o topo da escadaria. Tá certo? Então vamos seguir. Então, olha aqui, pessoal. Enquanto a Ana anda 3/4 de D, ó, enquanto a Ana anda 3/4 de D, então eu coloquei aqui de forma matemática 3/4 de D, a Beatriz consegue andar apenas 1/4 de D. Tá? A Beatriz consegue andar apenas 1/4 de D. E de que forma eu representei isso matematicamente? 1/4 de D. Então, aqui eu posso tirar a seguinte relação entre Ana e Beatriz. Ana está para 3/4 de D, assim como Beatriz está para 1/4 de D. Tá legal? E isso já deveria cheirar para você uma regra de 3. Vamos seguir. Aí, seguindo. Assim, se Ana andar todo o D, é o que aconteceu, não é mesmo? A Ana andou todo o D, já desceu até a base da escadaria. Então, se a Ana andar todo o D, está aqui representado matematicamente, 1 de D significa todo o D, 100% de D. Então, quanto a Beatriz teria caminhado? Né? Esse X, vamos ver se eu consigo. Esse X é o que a Beatriz caminhou na escadaria, subindo a escadaria. Tá? E outra coisa, pessoal, antes que eu esqueça, se você está com dificuldade de regra de 3, como usar a regra de 3, inclusive tem regra de 3 compostas, com 2 ou 3 grandezas ou até mais grandezas, eu tenho um vídeo postado no YouTube e aí você pode ir, dar uma revisitada, dar uma relembrada como é que se pratica, como é que se usa a regra de 3. Tá? Então vamos seguir aqui no nosso problema. Então aqui simplesmente reescrevi aquilo que eu tinha escrito anteriormente. E aqui eu basicamente eu faço aqui a multiplicação em cruz. Então 3/4 de D vezes o x, então está aqui, ó, 3/4 de D vezes o x, igual ao quê? 1 de D vezes o quê? 1/4 de D. Tá? Então é igual a 1/4 de D vezes 1 de D, que é a mesma coisa que D. Então, x igual ao quê? 1/3 de D. Mas, professor, o que significa esse 1/3 de D? Significa o quê? É a distância que a Beatriz percorreu na escada. Isso significa que chegamos à resposta? A resposta é 1/3 de D? Não, ainda não. X, que é igual aqui a 1/3 de D, a distância é o quê? Que a Beatriz percorreu. Onde é que está a minha caneta? X, a distância que a Beatriz percorreu. Olha só aqui, ó. Então, vamos lá. Olha o nosso x aqui. X é isso aqui, ó. Tá? Então, a Beatriz saiu daqui,
Foi andando, 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 chegou até nesse ponto aqui. E essa distância aqui é o x que nós acabamos de calcular. E quanto que vale isso? É 1/3 de d. Logo, chegamos à nossa resposta? Não, né, pessoal? Por quê? Porque a primeira pergunta é: quanto falta para a Beatriz chegar até o topo da escadaria quando a Ana tiver chegado na base? Ou seja, a gente tem que achar o quê? O y. Correto? A distância daqui até o topo. É o y. Agora, a gente sabe, não é? Que y mais x não é todo d? Isso. Mas o d, quer dizer, o x, ele me dá todo o d. E se x é 1/3 de d, se eu substituir, vai dar y igual a 2/3 de d. Ou seja, aqui é a nossa resposta. Então, falta para a Beatriz 2/3 de d para chegar até o topo. Tranquilo, pessoal? O problema tem partes aí um pouco complicadas, mas tendo dificuldade, tendo dúvidas, dê uma olhada de novo nesse vídeo. Né? A segunda e terceira vez, com certeza vai ficar aí mais fácil. Tá bom? Bons estudos, um grande abraço.